Uma criança observa em silêncio a porta de uma igreja, onde um velório transforma a dor em um silêncio cerimonial. Ela tenta entrar, mas é barrada com frieza, como se não tivesse o direito de estar ali. Até que um homem nota seu olhar, e um papel amassado em sua mão muda tudo o que ele achava que sabia sobre a própria família. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. O Rio de Janeiro acordou cinzento naquela quinta-feira de abril. O tipo de manhã em que até o sol parece desistir antes de tentar. Na zona sul da cidade, numa igreja centenária encravada entre prédios modernos, o silêncio pesava como concreto molhado. Flores brancas demais, aquele cheiro adocicado de cera derretida, misturado com o perfume forte das coroas fúnebres. Um coral baixo de soluços contidos, pessoas vestidas de preto trocando abraços sem força, palavras quebradas pela tristeza. Do lado de fora, porém, a vida seguia indiferente. Ônibus lotados buzinando, vendedores ambulantes gritando promoções, o cheiro de pão de queijo e café vindo da esquina. E ali, parada na calçada irregular, uma menina de uns 5 anos observava a porta da igreja como quem olha para um castelo impossível. O vestido simples estava gasto nas barras, desbotado de tantas lavagens. Ela não tinha sapatos, só meias finas, já úmidas da garoa fina que caía desde cedo. Nas mãos pequenas e tremendo um pouco, ela segurava um papel dobrado. Apertava ele contra o peito como se fosse um passaporte, uma autorização para existir naquele lugar onde todos pareciam tão arrumados, tão certos de que pertenciam ali. Ela não tinha essa certeza, mas tinha algo mais forte que a dúvida. Tinha necessidade. Quando finalmente juntou coragem e se aproximou da entrada, um homem de batina saiu de dentro. Padre Francisco era conhecido na região por comandar velórios com mão firme, mantendo tudo em ordem, tudo no lugar certo. Ele a viu de longe e já ergueu a mão como se estivesse parando o trânsito. Não foi gentil. Não perguntou se ela estava perdida. Não se abaixou para ficar na altura dela. Aqui não é lugar para você, disse ele, a voz seca e alta o suficiente para que algumas pessoas na entrada virassem o rosto. A menina tentou explicar. A voz saiu fina, tremendo de frio e vergonha. Eu preciso entrar. Ela está lá dentro. O padre estreitou os olhos. Mediu a criança de cima a baixo com um olhar que não era de proteção, era de julgamento. As pessoas ao redor, todas de preto impecável, mediram a menina da mesma forma. E como sempre acontece quando alguém decide quem merece estar onde, bastou um detalhe para o mundo tomar uma decisão silenciosa e cruel. Vá embora. Você vai atrapalhar, insistiu o padre, já acenando para um auxiliar se aproximar. A menina deu um passo para trás, mas os dedos continuaram apertados no papel. Ela olhou para os lados, procurando uma fresta, um canto por onde pudesse passar. Como se dignidade fosse algo que se atravessa de lado, escondido. Num impulso desesperado, tentou passar correndo por um espaço entre o padre e a porta. Foi quando ele segurou o braço dela. Não com violência explícita, mas com firmeza suficiente para doer na alma. E foi exatamente nesse momento que tudo mudou. Do corredor lateral da igreja surgiu um homem que destoava completamente daquele ambiente simples. Terno cinza impecável, corte de cabelo perfeito, relógio discreto, mas certamente caro no pulso. A postura era de quem estava acostumado a comandar salas de reunião, a fazer empresas inteiras mudarem de rumo com uma assinatura. Aquele homem era Ricardo Almeida, 52 anos, dono de uma das maiores construtoras do Rio de Janeiro. Um nome que aparecia em colunas sociais e cadernos de economia. Um homem que construiu um império com a mesma determinação com que alguns constroem muros. Tijolo por tijolo sem olhar para os lados. Mas naquele dia Ricardo Almeida estava destruído por dentro. Ele vinha do salão reservado onde o caixão estava cercado apenas pelos mais próximos. A mulher sendo velada era Bianca, sua irmã. Não a irmã perfeita que ele exibia em almoços de família, nos raros domingos em que parava de trabalhar. Era a irmã real, aquela com quem ele tinha uma história cheia de rachaduras mal remendadas, de perdões pronunciados pela metade,
de ausências sempre justificadas com a palavra trabalho. Ricardo tinha chorado sozinho antes de entrar no velório. Tinha sentido aquela culpa antiga e, conhecida, mastigando o peito por dentro. A culpa de ter sido forte demais, ocupado demais, importante demais. A culpa de ter permitido que Bianca vivesse à margem do seu mundo brilhante, até que a vida cobrasse a conta de um jeito que dinheiro nenhum poderia pagar. Quando ele ouviu a frase "aqui não é lugar para você", algo dentro dele acordou com violência. Não era só indignação. Era um arrepio, aquele tipo de sensação que a vida manda quando quer avisar que nada mais será como antes. Ele parou no corredor e olhou para a cena, para a menina. E o coração que o dinheiro nunca conseguiu amolecer falhou um compasso. O rosto sujo de chuva. Os olhos grandes, escuros, com uma expressão que não cabia numa criança de 5 anos. Era a expressão de quem teve que crescer rápido demais, de quem já conhecia a decepção antes de conhecer alfabeto. E havia ali algo impossível de ignorar. Um traço no formato dos olhos, um jeito de franzir a testa quando estava assustada, o desenho do queixo. Semelhanças que não pedem exame de DNA, que não precisam de advogado. Semelhanças que só pedem coragem para enxergar. Ricardo sentiu o chão tremer. "Solta ela", disse, a voz firme, mas sem gritar. Era o tom que ele usava em reuniões quando algum diretor tentava questioná-lo. O tom que fazia homens poderosos obedecerem sem hesitar. O padre tentou manter a autoridade, mas a voz vacilou. "Senhor Almeida, estamos num velório. Essa criança não é..." Eu disse, "Solta." O braço da menina foi liberado imediatamente. Ela quase perdeu o equilíbrio, mas se segurou. Olhou para Ricardo com medo e esperança misturados na mesma expressão. Como se ele fosse apenas mais um adulto pronto para mandá-la embora. Só que, ao invés disso, Ricardo se abaixou devagar, ali no meio de todo mundo, ignorando os olhares curiosos e os cochichos que já começavam. "Como você se chama?", perguntou, e a voz saiu diferente, mais humana do que costumava ser. A menina apertou o papel contra o peito e respondeu quase sem som. "Disseram para eu entregar isso para ela." "Para quem?", Ricardo insistiu, sentindo a garganta apertar. Ela apontou com o queixo para dentro da igreja, na direção do caixão. Foi quando o mundo virou do avesso para Ricardo Almeida. Ele pegou o papel com cuidado, como se fosse vidro, desdobrou devagar. Não era um convite, não. Era um bilhete qualquer. Era uma carta curta, escrita com a letra que ele reconheceria em qualquer lugar. A letra de Bianca, datada de 3 meses atrás. E cada linha era uma confissão adiada, um pedido de desculpas silencioso, um grito abafado por anos de medo. "Se algum dia eu não estiver aqui, procure por ela. Eu errei muito, Ricardo. Escondi por medo, por vergonha, por achar que você ia me julgar do jeito que eu me julguei. Mas ela é parte da nossa história. Ela é minha filha, e ela merece voltar para a família. Por favor, não deixe que o mundo faça com ela o que fez comigo." A mão de Ricardo tremeu. Ele releu a carta. 1 vez, 2, 3. E cada releitura era um soco no estômago. Era uma porta se abrindo para um corredor escuro que ele nunca quis atravessar. Bianca tinha uma filha que ele nunca conheceu. Uma sobrinha que existiu durante 5 anos inteiros sem que ele soubesse. E não porque Bianca fosse má, mas porque ela viveu uma vida em que pedir ajuda ao irmão bem-sucedido parecia mais humilhante do que passar necessidade. Ricardo levantou os olhos devagar e olhou para a menina. O barulho da igreja sumiu. As pessoas ao redor viraram borrões. Só ela existia naquele momento, pequena e molhada e assustada, segurando um papel que mudava tudo. "Você veio sozinha?", ele perguntou, tentando manter a voz firme. A menina balançou a cabeça. "Eu estava com uma moça, mas ela falou que eu não podia entrar e foi embora." E com essa frase simples, uma segunda camada da tragédia se revelou. A menina não estava apenas sem mãe, estava abandonada por quem deveria estar ajudando. Ricardo respirou fundo, as narinas inflando, tentando não explodir ali mesmo. Mas, como toda boa reviravolta, a dor nunca vem sozinha. Ela sempre traz perguntas atrás. Por que Bianca escondeu? Quem era o pai?
porque a criança estava com uma moça. Que moça era essa? E, principalmente, quem estava ganhando com todo esse silêncio? Ricardo se levantou e encarou o padre Francisco. A voz saiu baixa, mas carregada de um peso que fazia o ar ficar denso. O senhor acabou de expulsar uma criança do velório da própria mãe. Se isso aqui não é lugar para ela, então não é lugar para ninguém. O padre tentou se justificar falando de regras, de respeito, de decoro. Mas Ricardo não escutava mais. Ele já tinha tomado uma decisão. Naquele dia, além de se despedir de Bianca, ele ia começar a desenterrar verdades que alguém trabalhou muito para manter enterradas. Mas claro que as coisas não iam ficar simples. Assim que Ricardo pegou a menina pela mão e começou a levá-la em direção ao salão onde estava o caixão, a movimentação causou ondas. Patrícia, cunhada de Ricardo e esposa do irmão mais novo, veio caminhando rápido com aquela cara de quem vai resolver um problema antes que vire escândalo. Ricardo, o que você está fazendo? Ela sussurrou alto, sorrindo para as pessoas ao redor, mas com os olhos jogando facas. Quem é essa criança? É minha sobrinha, ele respondeu, cada sílaba pesando uma tonelada. Patrícia piscou várias vezes, como se tivesse levado um tapa. Como assim, sobrinha? Bianca não tinha filhos. Ricardo, você está em choque, precisa sentar, respirar. Eu estou bem, e ela vai ficar comigo. Um primo apareceu do nada, sempre interessado demais nos assuntos da família, principalmente quando esses assuntos envolviam dinheiro e herança. Marcos tinha aquele jeito de quem parece prestativo, mas está sempre calculando vantagens. Ricardo, calma. Vamos conversar. Sobre isso depois com a cabeça fria. Hoje não é dia para... Hoje é exatamente o dia, Ricardo cortou, a voz ainda baixa, mas afiada. Hoje é o dia em que essa menina se despede da mãe, com família, como deveria ter sido desde o começo. Ele não esperou resposta. Seguiu pelo corredor lateral, a mão pequena e fria da menina segura na sua. Quando chegaram perto do caixão, Ricardo sentiu o peito apertar de um jeito que há anos não sentia. Bianca estava ali, arrumada demais, serena demais, longe demais. Ele tinha passado 3 horas naquela manhã olhando para o rosto da irmã e tentando encontrar palavras para um pedido de desculpas que chegou tarde demais. A menina parou na frente do caixão. Não chorou do jeito que crianças de 5 anos choram, com escândalo e desespero. Ela chorou como quem já aprendeu que chorar alto não traz ninguém de volta. Tocou a madeira envernizada com os dedos e sussurrou algo que Ricardo mal conseguiu ouvir. Eu cheguei, mas não deixaram. Essa frase cortou Ricardo como vidro. Ele entendeu, naquele instante doloroso, que Bianca tinha tentado consertar as coisas. Tarde, com medo, escondida, mas tinha tentado. E agora cabia a ele fazer o que nunca fez direito, ser família de verdade. Depois da cerimônia, quando o caixão foi levado e as pessoas começaram a se dispersar, Ricardo ignorou todos os olhares. Pegou a menina no colo, mesmo ela sendo grande demais para isso, e a levou para o carro. Ela não resistiu. Apenas se aconchegou como um bicho assustado que finalmente encontrou um canto quente. No caminho, Ricardo ligou para Dr. André, seu advogado e amigo de décadas. André, preciso de você. Agora. É urgente. Enquanto dirigia pela linha vermelha, o trânsito pesado como sempre, Ricardo olhou pelo retrovisor. A menina dormia no banco de trás abraçada ao papel amassado. Ele não sabia nem o nome dela ainda. Não sabia onde ela morava, como vivia, o que comia, que histórias carregava, mas sabia, com uma certeza que arrepiava, que tudo na sua vida acabava de mudar. Quando chegou ao apartamento, uma cobertura enorme no Leblon, Ricardo percebeu pela primeira vez como aquele lugar era frio, moderno, caro, impecável, mas frio. Não tinha brinquedos, não tinha cores alegres, não tinha vida. Era a casa de um homem que trabalha 16 horas por dia e dorme as outras 8. A menina acordou quando ele a tirou do carro. Olhou para o prédio alto e para o porteiro de terno e teve medo de novo. Você mora aqui? Ela perguntou, a voz fina. Ricardo percebeu que nem sabia como responder. Ele morava ali,
Ou apenas guardava as coisas ali entre um dia e outro de trabalho? Moro. E agora você também mora. Ela não pareceu acreditar. Dentro do apartamento, Ricardo não sabia o que fazer. Ligou para a governanta, Dona Cida, uma senhora que trabalhava com ele há 15 anos e que tinha aquele jeito de mãe que ele nunca teve coragem de valorizar direito. Dona Cida, preciso que a senhora venha. Tenho uma criança aqui. Houve silêncio do outro lado. Como assim uma criança, seu Ricardo? É longo. Por favor, venha. Enquanto esperava, Ricardo tentou conversar com a menina. Ela estava sentada na ponta do sofá imenso de couro. Os pés nem tocavam o chão. Olhava tudo com aqueles olhos grandes, como se estivesse num museu onde não podia tocar em nada. Como você se chama? Ele perguntou de novo, sentando numa poltrona em frente. Sofia. Sofia. O nome saiu com dificuldade, como se ela não tivesse certeza se podia usá-lo ali. Sofia o quê? Ela baixou os olhos. Só Sofia. Ricardo sentiu a garganta fechar. Uma criança que nem sobrenome completo tinha. Ele pensou em Bianca, na irmã que morava a 20 minutos dali, mas que ele visitava 2 vezes por ano. Pensou em todas as vezes que ela ligou e ele disse que estava ocupado. Pensou em todas as desculpas bem construídas que ele usou para não se envolver com a vida bagunçada dela. Sofia, você sabe onde você morava? Com quem você estava morando? Com a tia Valéria. Mas ela não é minha tia de verdade. E onde fica a casa da tia Valéria? Sofia deu de ombros. Longe. A gente andava muito de ônibus. Você ia na escola? Ela balançou a cabeça, negando. Ricardo sentiu a raiva subir pela coluna. Quando foi a última vez que você viu sua mãe? Sofia pensou, a testinha franzindo. Faz tempo. Ela ficou doente. A tia Valéria disse que ela estava no hospital e que eu não podia ir. Depois, ela disse que minha mãe tinha ido embora para sempre. Ido embora para sempre. Um eufemismo cruel para explicar morte a uma criança. E como você soube do lugar onde as pessoas se despedem? A tia Valéria me levou. Mas ela disse que eu não podia entrar. Disse que eu ia atrapalhar. Me deixou na rua e foi embora. Ricardo fechou os olhos. A tal Valéria não só abandonou a criança, como a deixou sozinha na porta de um velório. Isso não era descuido. Era crueldade calculada. Dona Cida chegou 1 hora depois, esbaforida. Olhou para Sofia e depois para Ricardo, com uma expressão que misturava confusão e ternura. Meu Deus do céu, quem é essa criança? É minha sobrinha, filha da Bianca. Dona Cida arregalou os olhos, mas era uma mulher sábia. Não fez perguntas na frente de Sofia. Apenas chegou perto, se abaixou e sorriu daquele jeito que só mulheres que criaram filhos sabem sorrir. Oi, Sofia. Meu nome é Cida, mas pode me chamar de Dona Cida. Você está com fome? Sofia olhou para Ricardo como se precisasse de autorização. Ele acenou com a cabeça. Ela então sussurrou. Estou. Dona Cida a levou para a cozinha enorme e começou a preparar comida. Ricardo ficou na sala, olhando para o papel amassado que Sofia tinha deixado no sofá. Pegou ele de novo, releu a carta de Bianca. No final havia uma linha que ele não tinha prestado atenção antes. Ela está com Valéria por enquanto. Valéria recebe ajuda para cuidar dela, mas sei que o dinheiro não está sendo usado direito. Preciso resolver isso. Preciso tirar Sofia de lá. Mas tenho medo. Tenho tanto medo, Ricardo. Ajuda de quem? De onde vinha esse dinheiro? Ricardo pegou o celular e ligou para Dr. André de novo. André, preciso que você investigue uma mulher. Nome: Valéria Souza. Ela morava com uma criança, minha sobrinha, e recebia algum tipo de pensão ou ajuda financeira. Quero saber de onde vinha. Esse dinheiro para onde está indo agora? E quem autorizou os pagamentos? Dr. André, sempre eficiente, não fez perguntas desnecessárias. Vou começar já. Ricardo, você sabe que se houver algo errado nisso... Eu sei. Por isso estou te pedindo para investigar. Na cozinha, Dona Cida terminou de fazer arroz, feijão e frango ensopado. Sofia comeu devagar, com medo, como se a comida fosse sumir se ela piscasse. Comeu tudo e ainda olhou para o prato vazio,
com uma expressão que partiu o coração de Ricardo. Pode repetir, Sofia. Tem mais. Ela repetiu. E repetiu de novo. Dona Cida e Ricardo trocaram um olhar pesado. Aquela menina tinha passado fome. Fome de verdade. Depois do banho que Dona Cida deu com paciência e carinho, Sofia colocou uma camiseta velha que Ricardo improvisou. Ela nadava dentro. Dona Cida a levou para um dos quartos de hóspedes, arrumou a cama e ficou até ela dormir. Quando voltou para a sala, sentou pesadamente no sofá ao lado de Ricardo. Seu Ricardo, essa menina foi maltratada. Não precisa ser médica para ver. Ela está desnutrida, tem marcas antigas de machucados. E o jeito que ela se encolhe quando alguém levanta a voz... Eu sei, Ricardo disse, a voz rouca. Eu sei, Dona Cida. O que o senhor vai fazer? Vou descobrir quem fez isso com ela. E vou fazer pagar. E depois... Ricardo olhou para o corredor escuro que levava aos quartos. Depois vou aprender a ser tio. Vou aprender a ser família. Vou fazer o que deveria ter feito pela Bianca e nunca fiz. Dona Cida colocou a mão no ombro dele. Seu Ricardo, isso vai mudar sua vida. O senhor está pronto? Ricardo não respondeu na hora. Ficou olhando para a cidade lá embaixo, as luzes do Rio de Janeiro piscando como, sempre indiferente a tudo. Pensou na irmã. Pensou na menina dormindo no quarto ao lado. Pensou em quantas vezes ele escolheu reuniões no lugar de família, contratos no lugar de conversas. Não sei se estou pronto, ele finalmente disse, mas não posso mais escolher não estar. Naquela noite, Ricardo não dormiu. Ficou no escritório mexendo em papéis, fazendo ligações, montando um quebra-cabeça invisível. Descobriu que Bianca tinha uma conta bancária separada, pequena, com movimentações regulares nos últimos 5 anos. Dinheiro saindo para uma conta em nome de Valéria Souza. Valores que não eram grandes, mas eram constantes, como uma pensão. Só que Bianca trabalhava como cabeleireira num salão modesto. De onde vinha o dinheiro para pagar essa pensão? Ricardo fuçou mais fundo e encontrou algo que fez seu sangue gelar. Transferências periódicas entrando na conta de Bianca, vindas de uma conta empresarial. Uma empresa que Ricardo conhecia bem. Muito bem. Era uma das subsidiárias antigas da própria construtora dele, uma empresa que deveria estar inativa há anos. Alguém estava usando uma conta morta para fazer transferências para Bianca. Alguém que tinha acesso a isso, alguém de dentro. Ricardo se levantou, foi até a janela. O sol já estava começando a clarear o horizonte. Ele tinha passado a noite inteira montando um quebra-cabeça, que agora começava a fazer sentido. E era um sentido terrível. Alguém na família sabia de Sofia. Não só sabia, como estava pagando para manter ela escondida. E agora que Bianca tinha partido, esse alguém provavelmente queria garantir que o segredo sumisse junto. Mas Ricardo não ia permitir. Nem que tivesse que virar toda a família do avesso, nem que tivesse que brigar com todo mundo, nem que tivesse que gastar cada centavo que tinha. Ele voltou para o quarto onde Sofia dormia. Ficou na porta, olhando para a menina pequena enrolada no cobertor imenso. Ela dormia segurando o papel com a carta de Bianca. E Ricardo fez uma promessa silenciosa. Para Sofia, para Bianca, para si mesmo. Eu vou descobrir tudo. Vou trazer você de volta para onde você sempre deveria ter estado. E quem tentou apagar sua existência vai pagar, custando o que custar. Os primeiros raios de sol entraram pela janela e Sofia acordou assustada. Por um segundo, não sabia onde estava. O quarto era grande demais, a cama macia demais, o silêncio estranho demais. Ela estava acostumada a acordar com barulho de trânsito, atravessando paredes finas, com gente discutindo no apartamento ao lado, com o cheiro de fritura subindo do boteco embaixo. Ali tudo era diferente. Até o ar parecia mais limpo. Levantou devagar, os pés descalços afundando no carpete grosso. Abriu a porta com cuidado, como se fosse proibido sair. O corredor estava vazio, mas ela escutou barulhos vindos de algum lugar. Seguiu o som e encontrou a cozinha. Dona Cida estava preparando café, cantarolando baixinho uma música antiga. Bom dia, pequena. Dormiu bem? Sofia deu de ombros.
Não sabia se tinha dormido bem. Tinha sonhado com a mãe, com a tia Valéria, gritando com uma porta se fechando na cara dela. Acordou várias vezes durante a noite, achando que estava tudo errado, que alguém ia aparecer e mandar ela embora. Vem cá, senta. Vou fazer um café da manhã caprichado para você. Sofia sentou na ponta da cadeira, observando Dona Cida preparar panquecas, cortar frutas, fazer suco de laranja espremido na hora. Tinha tanto alimento que Sofia ficou com medo de novo. Medo de comer demais, medo de se acostumar, medo de que aquilo fosse tirado dela de repente. Pode comer à vontade, viu? Aqui ninguém passa fome. Mas Sofia comia devagar, mastigando cada pedaço como se fosse o último. Ricardo apareceu ainda cedo, já vestido com terno, mas desta vez sem a gravata. Os olhos estavam vermelhos de quem não dormiu, mas o rosto estava determinado. Ele tinha passado a madrugada no telefone, mexendo em documentos, montando estratégias. Agora olhava para Sofia com uma mistura de ternura e desconforto. Não sabia como conversar com uma criança. Nunca teve filhos, nunca quis ter. Sempre disse que não tinha tempo para isso. Bom dia, Sofia, bom dia, ela respondeu baixinho sem levantar os olhos do prato. Hoje eu vou sair um pouco, mas a Dona Cida vai ficar com você. Está bem? Sofia assentiu. Ricardo hesitou como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas não soubesse o quê. Então, apenas tocou levemente no ombro dela e saiu. No carro, enquanto o motorista seguia pelo trânsito pesado da manhã, Ricardo ligou para Dr. André. Conseguiu alguma coisa? Consegui. E você não vai gostar. A tal Valéria Souza vinha recebendo R$ 5.000 por mês nos últimos 5 anos. O dinheiro saía daquela subsidiária antiga da sua construtora, a Almeida Construções, que você desativou em 2018. Só que alguém reativou a conta 2 anos depois discretamente e vem fazendo essas transferências desde então. Quem autorizou? Dr. André fez uma pausa. A assinatura digital é do Marcos Almeida, seu primo. Ricardo sentiu o sangue ferver. Marcos. O primo que sempre quis um cargo maior na empresa, que sempre reclamou de não ter o reconhecimento que achava merecer, que vivia de olho nas finanças da família. Marcos sabia de Sofia. Não só sabia, como estava pagando para manter ela escondida. A pergunta era: por quê? Continue investigando. Quero saber se há mais alguém envolvido. E descubra onde essa Valéria está agora. Já estou nisso. Ricardo, você precisa entender que isso pode ficar feio. Se Marcos estava desviando dinheiro da empresa, mesmo que de uma conta inativa, tem implicações criminais. E se a família descobrir que você está investigando, que descubra. Não me importo mais com escândalo. Só me importo com a verdade. Desligou e ficou olhando pela janela. O Rio de Janeiro fervia lá fora. Milhões de pessoas correndo para trabalhar, para pagar contas, para sobreviver. E ele, que sempre se achou tão diferente, tão acima de tudo, estava descobrindo que no fundo era igual a todo mundo. Falho, cego, capaz de ignorar o que era conveniente ignorar. Quando chegou ao escritório da construtora, um prédio espelhado na Avenida Rio Branco, Ricardo foi direto para a sala de reuniões. Convocou Marcos com um e-mail curto. Preciso falar com você. Agora. Sem desculpas. Marcos chegou meia hora depois com aquele sorriso ensaiado de quem acha que sabe controlar qualquer situação. Ricardo, que surpresa. Achei que você ia tirar uns dias depois de ontem. Deve estar arrasado com a perda da Bianca. Senta, Ricardo disse, seco. Marcos sentou ainda sorrindo, mas o sorriso já estava começando a rachar nas bordas. Quero que você me explique por que durante 5 anos você autorizou transferências mensais de uma conta da empresa para uma mulher chamada Valéria Souza. O sorriso de Marcos morreu na hora. O rosto ficou branco, depois vermelho, depois branco de novo. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Eu não sei do que você está falando. Não minta para mim, Marcos. Tenho as transações, tenho sua assinatura digital, tenho tudo. Agora você vai me explicar por que estava pagando a mulher que cuidava da minha sobrinha. Ou melhor, da sobrinha que você sabia que existia e escondeu de mim.
Marcos engoliu seco. Passou a mão pelo cabelo, o gestual nervoso de quem está sendo encurralado. Ricardo, olha, não foi bem assim. A Bianca me procurou há 5 anos, desesperada. Disse que tinha uma filha, que não tinha condições de criar direito, que precisava de ajuda, mas que tinha vergonha de te pedir. Ela me pediu, me implorou para não te contar. Disse que você ia julgá-la, que você ia... Mentira. Ricardo bateu a mão na mesa. Bianca nunca te pediria nada. Vocês mal se falavam. Então para de enrolar e me diz a verdade. Marcos ficou em silêncio, o maxilar travado. Ricardo se levantou, se aproximou, a voz baixa e perigosa. Você usou minha empresa para desviar dinheiro. Usou o nome da minha irmã para cobrir o rasto. E manteve minha sobrinha escondida. Por quê? O que você ganha com isso? Marcos finalmente explodiu. O que eu ganho? Eu ganho não ver mais uma Almeida sujando o nome da família. A Bianca já era problema suficiente, vivendo naquela casinha ridícula, trabalhando em salão de beleza de periferia, aparecendo nas festas de família com roupa de brechó. E aí ela aparece grávida, sem pai, sem explicação, e você acha que eu ia deixar todo mundo saber disso? Ia deixar aparecer mais uma bastarda para dividir herança? A palavra ecoou na sala como um tiro. Ricardo teve que se segurar para não socar o primo ali mesmo. Sai da minha empresa. Agora, você está demitido. Você não pode me demitir. Eu sou sócio, eu tenho... Você é sócio minoritário. E acaba de admitir desvio de recursos. Então você tem 2 opções. Sai agora por bem, ou eu chamo a polícia e você sai algemado. Escolhe. Marcos levantou, a cadeira rangendo no chão. O rosto dele era pura raiva. Você vai se arrepender disso, Ricardo. Aquela menina não é quem você pensa que é. Tem coisa nessa história que você não sabe. E quando descobrir, vai entender que eu estava te protegendo. Saiu batendo a porta. Ricardo ficou parado, respirando fundo, tentando acalmar a fúria. Tem coisa nessa história que você não sabe. O que Marcos quis dizer com isso? Voltou para casa no meio da tarde, algo que ele nunca fazia. Dona Cida estava na sala com Sofia, tentando fazê-la desenhar num papel. Mas Sofia só fazia rabiscos nervosos, apertando o lápis com força. Como ela está? Ricardo perguntou baixo. Assustada. Não fala muito. Perguntei se ela queria ver televisão. Disse que nunca viu de perto. Ofereci para ela escolher roupa nova. Ela disse que não precisa. Essa menina está acostumada a não pedir nada, seu Ricardo. Está acostumada a ser invisível. Ricardo olhou para Sofia. Ela tinha levantado os olhos quando ele entrou, mas logo abaixou de novo, como se não quisesse incomodar. Sofia, posso conversar com você? Ela assentiu, deixando o lápis de lado. Ricardo sentou no sofá ao lado dela, mantendo distância para não assustá-la. Eu queria te fazer umas perguntas sobre a tia Valéria. Pode ser? Sofia ficou tensa na... Ora, ela vai me buscar? Não. Você não precisa voltar para lá nunca mais. Sofia pareceu aliviada, mas ainda desconfiada. A tia Valéria era legal com você? Sofia deu de ombros. Às vezes. Quando tinha dinheiro, ela comprava pão. Quando não tinha, ela ficava brava. E quando ela ficava brava, o que acontecia? Sofia baixou os olhos de novo, os dedos brincando com a bainha da camiseta. Ela gritava. Dizia que eu dava muito trabalho. Dizia que minha mãe tinha me abandonado e que ninguém ia me querer. Ricardo fechou os olhos por um segundo, a raiva subindo de novo. Sua mãe não te abandonou, Sofia. Ela estava doente, mas ela te amava. E deixou uma carta pedindo para eu cuidar de você. Você entende isso? Sofia balançou a cabeça, mas os olhos estavam cheios de dúvida. Como explicar amor para uma criança que só conheceu rejeição? Se você estivesse no lugar de Ricardo, teria levado Sofia para casa imediatamente ou teria esperado para entender melhor a situação? Nos conte nos comentários. Naquela noite, depois de Sofia dormir, Ricardo recebeu uma ligação de Dr. André. Encontrei a Valéria. Ela está num apartamento na Zona Norte, em Madureira. Mas, Ricardo, tem algo estranho. Ela continua recebendo dinheiro. Mesmo depois da morte da Bianca, as transferências não pararam. Como assim? Alguém reativou os pagamentos.
Só que agora não estão vindo da conta da empresa. Estão vindo de uma conta pessoal. E você não vai acreditar de quem. De quem? Da Patrícia, sua cunhada. Ricardo ficou mudo. Patrícia. A esposa do irmão mais novo, sempre tão preocupada com aparências, sempre tão certinha. Patrícia estava pagando Valéria. Por quê? Para manter ela calada? Para garantir que Sofia não aparecesse? Para proteger a herança dos próprios filhos? Quero falar com ela. Amanhã. Na minha casa. Ricardo, você tem certeza? Isso vai causar um... Não me importo. Marca. No dia seguinte, Patrícia chegou pontualmente, como sempre. Cabelo impecável, roupa cara mas discreta, aquele ar de quem vive controlando cada detalhe da própria imagem. Sentou na sala com um sorriso educado, mas os olhos estavam calculando. Ricardo, que bom te ver. Como você está lidando com tudo? E a menina? Sofia não é? Como ela está se adaptando? Patrícia, vou direto ao ponto. Por que você está pagando a Valéria Souza? O sorriso congelou. Patrícia piscou várias vezes, a mão indo automaticamente para a alça da bolsa. Eu não sei do que você está falando. Ricardo colocou um papel na mesa. Extrato bancário. Transferências destacadas em amarelo. R$ 5.000. Todo dia 10. Da sua conta pessoal para a conta dela. Por quê? Patrícia olhou para o papel, para Ricardo, para o papel de novo. Respirou fundo. Está bem. Está bem. Eu vou te contar. Mas você precisa entender que eu fiz isso para proteger a família. Proteger de quê? De mais escândalo, Ricardo. A Bianca já era um problema. Você sabe que era. Ela tinha uma vida completamente diferente da nossa, fazia escolhas que... Escolhas, Patrícia? Ser pobre não é escolha. Não é só isso. Ela se envolveu com gente errada. O pai daquela menina, Ricardo, você sabe quem é? Ricardo ficou tenso. Não, Bianca nunca me contou, porque ela tinha vergonha. Era um homem casado, um homem importante, um cliente da nossa empresa. O mundo parou. Ricardo sentiu o ar sumir dos pulmões. Quem? Patrícia hesitou, mas sabia que não tinha mais para onde correr. Fernando Rocha, o dono da Rocha Empreendimentos, nosso maior parceiro nos últimos 10 anos. Ricardo teve que sentar. Fernando Rocha. Casado, 3 filhos, imagem de homem de família, um dos empresários mais respeitados do setor, e pai de Sofia. Como você sabe disso, Bianca me contou. Ela estava desesperada, grávida, sozinha. O Fernando recusou assumir. Ofereceu dinheiro para ela interromper a gravidez. Ela recusou. Então ele simplesmente sumiu. Cortou o contato. E quando Sofia nasceu, a Bianca veio me pedir ajuda. Não a você, porque ela tinha vergonha, mas a mim. Eu conectei ela com a Valéria, uma conhecida que cuidava de crianças. Comecei a pagar para a Valéria cuidar de Sofia enquanto Bianca trabalhava. Mas com o tempo, a situação foi ficando complicada. A Bianca estava cada vez mais doente, a Valéria cada vez mais exigente, e eu não sabia mais o que fazer. Então você escondeu tudo de mim. Deixou minha irmã sofrer sozinha. Deixou minha sobrinha viver em condições péssimas. Tudo para proteger um contrato com a empresa do Fernando Rocha. Patrícia levantou a voz aguda. Não foi só isso. Foi para proteger você também. Você acha que o Fernando ia deixar isso vazar? Você acha que ele ia aceitar perder a reputação por causa de uma... Cuidado com a próxima palavra, Ricardo cortou a voz gelada. Patrícia fechou a boca. Respirou fundo, tentando se recompor. Ricardo, eu sei que você está bravo, mas pense bem, se isso vazar não é só o Fernando que cai, é você também, é a empresa, é todo mundo. O Fernando pode nos processar, pode romper contratos, pode destruir anos de trabalho. Essa menina, ela é uma bomba relógio. Essa menina tem um nome, é Sofia, e ela é minha sobrinha, e agora ela é minha responsabilidade. E se o Fernando Rocha quiser brigar, que venha. Estou esperando. Patrícia viu que tinha perdido. Pegou a bolsa, caminhou até a porta. Antes de sair, virou. Você está cometendo um erro, Ricardo. Mas quando perceber, vai ser tarde demais. Depois que ela saiu, Ricardo ficou parado na sala, processando. Sofia era filha de Fernando Rocha, um homem que ele conhecia há anos,
com quem fechou dezenas de negócios, que aparecia sorrindo em jantares de gala. Um homem que abandonou a própria filha antes mesmo dela nascer. Ricardo pegou o celular. Ligou para o escritório do Fernando. Quero uma reunião com o Fernando Rocha. Hoje. É urgente. A secretária tentou dizer que a agenda estava cheia, mas Ricardo não aceitou. Diga a ele que é sobre a filha dele. Ele vai entender. 2 horas depois, Fernando Rocha entrou no escritório de Ricardo. Alto, cabelo grisalho, terno impecável, aquele ar de quem está acostumado a comandar qualquer sala. Mas quando viu a expressão de Ricardo, o sorriso educado vacilou. Ricardo, o que é isso de filha? Do que você está falando? Ricardo colocou uma foto na mesa. Sofia, tirada na manhã daquele dia, sorrindo timidamente para a câmera de Dona Cida. Essa menina, ela se chama Sofia, e ela é sua filha, filha com a Bianca, minha irmã. Fernando ficou branco, olhou para a foto, desviou o olhar, olhou de novo. A mão tremeu levemente. Ricardo, isso foi há muito tempo. Eu não sabia que... Você sabia. Bianca te contou. Você ofereceu dinheiro para ela resolver o problema. Só que ela decidiu ter a criança, e você simplesmente desapareceu. Fernando passou a mão pelo rosto. Quando falou, a voz saiu diferente, mais fraca. Foi um erro terrível. Mas eu era casado, tinha filhos, tinha uma imagem a zelar. Eu não podia assumir. Então você preferiu abandonar uma criança. Eu mandei dinheiro. Durante um tempo mandei. Mentira. O dinheiro que a Bianca recebia vinha da minha família. Você não mandou nada. Fernando ficou em silêncio. Então suspirou, parecendo 10 anos mais velho de repente. O que você quer de mim, Ricardo? Quero que você reconheça essa menina. Legalmente, quero que ela tenha o nome do pai na certidão. Quero pensão retroativa de 5 anos. E quero que você explique para sua esposa e seus filhos o que você fez. Fernando levantou de um pulo. Você está louco? Isso vai destruir meu casamento. Vai destruir minha família. Sua filha já não tem mãe, não vai ter pai também. Isso é chantagem, isso é justiça. Você tem uma semana para decidir. Ou você faz isso por bem ou eu torno público. E aí não vai ser só seu casamento que vai acabar. Vai ser sua reputação inteira. Fernando saiu do escritório cambaleando, como um homem que acabou de levar um soco. Ricardo ficou sentado, as mãos tremendo de adrenalina. Ele tinha acabado de declarar guerra contra um dos homens mais poderosos do setor. Mas não se arrependia. Quando chegou em casa, Sofia estava desenhando na sala. Dessa vez, o desenho era diferente. Não eram rabiscos nervosos. Era uma casa. Pequena, simples, com uma janela e uma porta. E, ao lado da casa, 2 figuras de palito. Uma grande e uma pequena. As 2 de mãos dadas. Ricardo sentou ao lado dela, olhando o desenho. Quem são essas pessoas? Sofia olhou para ele, os olhos grandes e sérios. Somos nós. E pela primeira vez desde que tudo começou, Ricardo sentiu algo que não era raiva, não era culpa, não era medo. Era esperança. Esperança de que talvez, apenas talvez, ele conseguisse consertar o que tinha quebrado. De que talvez ele conseguisse ser a família que Sofia merecia. Mas lá no fundo, ele sabia que as coisas ainda iam piorar antes de melhorar. Porque em toda boa história, os segredos nunca vêm sozinhos. E o maior de todos ainda estava por vir. Naquela noite, Ricardo ficou acordado pensando em tudo que tinha descoberto. Fernando Rocha, Marcos, Patrícia, cada um com seu pedaço de culpa, cada um com sua desculpa bem construída. Mas no fundo, todos tinham feito a mesma escolha. Proteger a própria imagem em vez de proteger uma criança. E o mais doloroso era admitir que ele mesmo tinha feito parte dessa engrenagem de abandono. Porque se ele tivesse prestado mais atenção na irmã, se tivesse perguntado mais, se tivesse se importado de verdade em vez de só mandar dinheiro de vez em quando e achar que estava fazendo sua parte, talvez nada disso tivesse acontecido. No quarto ao lado, Sofia também estava acordada. Olhava para o teto alto, para as sombras que a luz da rua fazia na parede. Ainda não conseguia acreditar que aquele lugar era real, que a comida não ia acabar amanhã
que ninguém ia gritar com ela por fazer barulho. Parte dela ainda esperava acordar e descobrir que estava tudo errado, que era só um sonho bom demais para ser verdade. Ela pensava na mãe. Nas últimas vezes que a viu, Bianca estava sempre cansada, sempre triste, sempre pedindo desculpas. Desculpas por não ter uma casa melhor, por não poder comprar brinquedos, por ter que deixar Sofia com a tia Valéria enquanto trabalhava. Sofia nunca entendeu direito por que a mãe pedia desculpas. Para ela ter a mãe por perto, nem que fosse só um pouco, já era suficiente. Mas agora a mãe não estava mais. E Sofia precisava aprender a viver num mundo onde o amor vinha em formas diferentes, em pessoas que ela ainda estava aprendendo a conhecer. Nos dias que seguiram, uma rotina começou a se formar. Ricardo contratou uma psicóloga infantil, doutora Lúcia, para ajudar Sofia a processar tudo o que tinha acontecido. As sessões eram difíceis. Sofia não gostava de falar, ficava na defensiva, respondia com monossílabos. Mas doutora Lúcia tinha paciência, usava desenhos, brincadeiras, histórias, e aos poucos Sofia começou a se abrir. Contou sobre as noites em que dormia com fome, sobre o medo de fazer barulho porque a tia Valéria ficava brava, sobre o dia em que tentou perguntar pela mãe e levou um grito tão grande que nunca mais perguntou. Cada revelação era uma facada no peito de Ricardo. Ele ouvia os relatos de doutora Lúcia no final de cada sessão e precisava sair, ir para a varanda, respirar fundo para não explodir de raiva. Como uma criança pode passar por isso e ninguém fazer nada? Ele perguntou uma vez, a voz embargada. Doutora Lúcia o olhou com compreensão, mas também com firmeza. Ricardo, crianças vulneráveis passam despercebidas todos os dias. O sistema falha, as pessoas desviam o olhar, e quando alguém finalmente vê, às vezes é tarde demais. Mas não é tarde para Sofia, você a encontrou. Você está aqui, e isso já é muito, mas não é suficiente, ele murmurou. Não, concordou doutora Lúcia, mas é um começo. Ricardo também tomou outras providências. Matriculou Sofia numa escola particular perto de casa, uma escola pequena e acolhedora onde ela poderia começar devagar. Comprou roupas novas, brinquedos, livros, mas percebia que Sofia não sabia brincar direito. Ela pegava os brinquedos, olhava para eles com curiosidade, mas logo colocava de volta no lugar com cuidado, como se não tivesse permissão para realmente usar. Dona Cida foi quem finalmente ensinou Sofia a ser criança de novo. Sentava no chão com ela, fazia vozes engraçadas com os bonecos, ria alto quando Sofia fazia alguma gracinha. E aos poucos, muito devagar, Sofia começou a sorrir. Não era um sorriso grande e despreocupado. Era um sorriso tímido, cauteloso, de quem ainda está testando se pode confiar. Mas era um sorriso. No meio disso tudo, a guerra familiar estava só começando. Marcos espalhou a notícia da existência de Sofia para todo mundo, não por preocupação genuína, mas por vingança. Queria mostrar que Ricardo estava sendo precipitado, que estava se deixando enganar, que aquela menina podia muito bem ser uma impostora tentando dar golpe na família. O telefone de Ricardo não parava de tocar. Tios distantes, primos que ele nem sabia que existiam. Amigos da família, todos com opinião. Alguns apoiavam, diziam que ele estava fazendo a coisa certa. Mas a maioria questionava. Pediam teste de DNA, investigação completa, cautela. Como se uma criança de 5 anos fosse uma ameaça, como se o DNA fosse mais importante que o fato óbvio de que aquela menina tinha sido abandonada e maltratada. A gota d'água veio quando a mãe de Ricardo, Dona Helena, apareceu sem avisar. Uma mulher de 70 anos, rígida, conservadora, acostumada a mandar na família inteira. Ela entrou no apartamento com aquela postura de rainha ofendida e exigiu ver a neta. Ricardo tentou preparar Sofia, mas não teve tempo. Dona Helena já estava na sala, os olhos examinando cada detalhe da menina como se estivesse avaliando um objeto à venda. Então é ela, disse, a voz seca, a tal neta secreta. Sofia encolheu no sofá, os olhos arregalados de medo. Ricardo deu um passo à frente, colocando-se entre as duas. Mãe, não faça isso. Ela é uma criança que apareceu do nada. Uma criança que você nem sabe se é realmente da Bianca. Eu sei que é, não preciso de teste.
de DNA para saber. Basta olhar para ela. Dona Helena olhou. E pela primeira vez, sua expressão vacilou, porque era impossível negar. Sofia tinha os olhos da Bianca, o formato do rosto dos Almeida, até aquele jeito de franzir a testa quando estava nervosa, igual Ricardo fazia. Dona Helena viu tudo isso e sentiu algo que não esperava. Culpa, porque ela também tinha falhado com Bianca. Tinha julgado as escolhas da filha, tinha se afastado quando Bianca mais precisou de mãe, tinha preferido manter as aparências a oferecer ajuda real. E agora estava diante da neta que nunca conheceu. Uma neta que existiu durante 5 anos na pobreza, enquanto a avó vivia em conforto. Dona Helena se sentou pesadamente. Ficou em silêncio por um longo minuto. Quando finalmente falou, a voz saiu diferente, mais fraca, mais humana. Ela se parece com a Bianca quando era pequena. O mesmo olhar assustado, como se estivesse esperando ser mandada embora. Ricardo sentiu o peito apertar. Bianca também tinha crescido com medo de não ser boa o suficiente, de não se encaixar nos padrões da família, de ser uma decepção. E quando ficou grávida, sozinha e assustada, não teve coragem de pedir ajuda porque já sabia a resposta que receberia: julgamento. Sofia olhou para a avó com cautela. Dona Helena estendeu a mão, tremendo um pouco. Venha cá, menina. Sofia olhou para Ricardo. Ele assentiu. Devagar, Sofia se aproximou. Dona Helena tocou o rosto dela com delicadeza, como se estivesse tocando vidro. Você tem os olhos da sua mãe, sussurrou. E eu sinto muito por não ter protegido ela. Sinto muito por não ter protegido você. E então, aconteceu algo inesperado. Dona Helena começou a chorar. Não era um choro delicado e contido. Era um choro de quem estava quebrando, por dentro, de quem estava finalmente encarando anos de erros. Sofia, sem entender direito, mas sentindo a dor, abraçou a avó, e as duas ficaram ali, abraçadas, chorando juntas as perdas que compartilhavam. Ricardo desviou o olhar, as próprias lágrimas ameaçando cair. Naquele momento ele entendeu algo importante. Sua família não era má. Era apenas humana, falha, imperfeita, assustada. E talvez, apenas talvez, Sofia fosse exatamente o que todos precisavam para finalmente enxergar isso. Mas a paz durou pouco, porque naquela mesma noite, Dr. André ligou com notícias que mudariam tudo de novo. Ricardo, encontrei algo grande. E você não vai acreditar. O que Dr. André tinha descoberto fez Ricardo ter que sentar. A sala começou a girar. As paredes pareciam estar se fechando. Ele segurou o telefone com tanta força que os dedos ficaram brancos. Repete isso, ele pediu, a voz saída com dificuldade. Bianca não estava apenas doente, Dr. André disse do outro lado da linha. Ela foi internada 7 vezes nos últimos 2 anos, sempre com o mesmo diagnóstico inicial: desnutrição severa, anemia profunda, exaustão extrema. Mas tem algo mais, Ricardo. Nos últimos meses ela estava sendo medicada para ansiedade e depressão em níveis preocupantes. E sabe quem pagava pelo tratamento? Fernando Rocha. Ele estava depositando dinheiro diretamente para o hospital, mas com uma condição: que nada constasse em registros que pudessem ligar ele a Bianca. Ricardo sentiu a bile subir na garganta. Fernando não tinha apenas abandonado a filha. Ele tinha mantido Bianca viva o suficiente para não ter culpa legal, mas longe o suficiente para não ter que assumir responsabilidade. Era uma crueldade calculada, fria, disfarçada de ajuda. Tem mais, Dr. André continuou, e a voz dele estava diferente, assustada. Consegui acesso aos registros do hospital. Bianca foi internada pela última vez 3 semanas antes de falecer. E quem a levou para lá não foi a Valéria. Foi o padre Francisco. O padre. O mesmo que tinha expulsado Sofia da igreja. O mesmo que agora fazia sentido de um jeito terrível. O padre sabia, Ricardo sussurrou. Ele sabia de tudo. Não só sabia. Ele estava envolvido. Encontrei transferências bancárias da paróquia para uma conta da Valéria. Dinheiro oficial da igreja, justificado como ajuda social. Só que o valor
Era alto demais para ser caridade. Era pagamento. Pagamento para manter Sofia escondida, para garantir que ela não aparecesse em lugares públicos, para que ninguém fizesse perguntas. Ricardo desligou o telefone e ficou parado na escuridão da sala. Sofia dormia no quarto ao lado, finalmente em paz depois de tanto sofrimento. E ele estava descobrindo que a conspiração para mantê-la invisível era muito maior e mais organizada do que imaginava. Não era só uma família tentando esconder vergonha. Era uma rede inteira de pessoas, cada uma recebendo algo em troca do silêncio. Dinheiro, favores, proteção. No dia seguinte, Ricardo foi até a igreja. Era uma terça-feira de manhã, poucos fiéis por ali. Padre Francisco estava no escritório preparando o sermão do domingo. Quando viu Ricardo entrar, sem bater, levantou com aquele sorriso profissional de sempre. Ricardo, que surpresa! Em que posso ajudá-lo? Ricardo fechou a porta atrás de si. Não se sentou. Ficou de pé, olhando o padre de cima, com toda a altura e toda a raiva que conseguia reunir. Você vai me contar tudo, desde o começo, e não tente mentir porque eu já sei da metade. O sorriso do padre vacilou. Ele tentou manter a compostura, sentou de novo, cruzou as mãos sobre a mesa. Ricardo, não sei do que está falando. Você levou minha irmã para o hospital. Você fazia transferências para a Valéria. Você sabia da Sofia e ajudou a mantê-la escondida. E no dia do velório você expulsou ela da igreja. Uma criança de 5 anos chorando na porta, e você a expulsou. Por quê? O padre ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, a voz saiu cansada, como se ele estivesse carregando um peso há tempo demais. Eu estava tentando proteger a igreja. Proteger de quê? De uma criança? De um escândalo? Fernando Rocha é um dos maiores doadores da paróquia. Ele financiou a reforma do telhado, os novos bancos, a sala de catequese. Quando soube que Bianca estava grávida dele, veio me procurar. Disse que aquilo ia destruir a família dele, que precisava de ajuda. Eu achei que estava fazendo a coisa certa. Encontrei a Valéria, uma paroquiana que precisava de dinheiro. Ela concordou em ficar com a menina enquanto Bianca trabalhava. O dinheiro vinha parte do Fernando, parte da igreja. Era uma solução, uma forma de todo mundo seguir em frente. Uma solução, Ricardo repetiu, a voz perigosamente baixa. Você chama aquilo de solução? Sofia passou fome, foi maltratada. Cresceu achando que não tinha família, que não merecia amor. E você sabia disso tudo, e continuou pagando a Valéria para manter ela escondida. Eu não sabia que a Valéria tratava ela mal. Quando descobri, já era tarde. Bianca estava morrendo, e eu não sabia mais o que fazer. Você podia ter me contado, Ricardo explodiu. Podia ter ligado para mim, podia ter feito alguma coisa. Mas preferiu proteger o dinheiro do Fernando, proteger a reputação da igreja. E minha irmã morreu sozinha, culpada, achando que tinha falhado com a filha. O padre abaixou a cabeça. Pela primeira vez parecia pequeno, fragilizado. Quando olhou para cima de novo, havia lágrimas nos olhos. Eu sei. Eu carrego isso todos os dias. Bianca me implorou no hospital para cuidar da Sofia depois que ela se fosse. Me fez jurar que eu ia levar a menina até você. Por isso deixei que ela fosse ao velório. Achei que você ia vê-la, ia fazer perguntas, ia descobrir. Mas não imaginei que ela fosse tentar entrar sozinha. Quando vi ela ali, assustada, sem sapatos, com aquela carta amassada, eu entrei em pânico. Pensei que se ela entrasse, todo mundo ia ver, ia fazer perguntas, e tudo ia desmoronar. Então eu a expulsei. E é a pior coisa que já fiz na vida. Ricardo respirou fundo. Queria gritar, queria quebrar alguma coisa, mas a raiva estava misturada com outra emoção. Tristeza. Tristeza por Bianca, que morreu cercada de gente que escolheu conveniência em vez de compaixão. Tristeza por Sofia, que foi tratada como problema em vez de pessoa. E tristeza até por esse padre quebrado na frente dele, que tinha tentado fazer malabarismo com a consciência e agora estava pagando o preço. O Fernando vai reconhecer Sofia legalmente, Ricardo disse. E você vai assinar uma declaração contando tudo que sabe.
todos os pagamentos, todas as conversas, todos os acordos. Eu vou usar isso para garantir que ele não tente fugir de novo. E se ele se recusar? Então eu torno tudo público, e não me importa quantas reputações vão cair junto. O padre assentiu, derrotado. Ricardo saiu da igreja com a declaração assinada, mas em vez de se sentir vitorioso, se sentia vazio, porque cada vez que descobria uma peça nova do quebra-cabeça, a imagem que se formava era mais feia, mais dolorosa, e a pergunta que não queria calar era: quantas outras Sofias existem por aí? Quantas outras crianças invisíveis, mantidas escondidas porque revelá-las seria inconveniente? Quando chegou em casa, encontrou Dona Cida agitada. Seu Ricardo tem uma mulher aqui. Diz que precisa falar com o senhor. É a Valéria. Ricardo sentiu o sangue ferver de novo. Valéria. A mulher que tinha ficado com Sofia, que tinha recebido dinheiro para cuidar dela e, em vez disso, a havia negligenciado e maltratado. Ele entrou na sala preparado para explodir, mas o que viu o pegou de surpresa. Valéria Souza não era o que ele esperava. Imaginava alguém cruel, calculista, com olhar duro. Mas a mulher sentada no sofá era magra demais, cansada demais, com roupas velhas e manchadas. Tinha uns 40 anos, mas parecia 60. As mãos tremiam no colo. O senhor é o Ricardo Almeida, ela perguntou, a voz rouca. Sou. E você é a Valéria que maltratou minha sobrinha. Ela encolheu, como se tivesse levado um tapa. Os olhos encheram de lágrimas. Eu sei que o senhor me odeia. E tem razão. Eu fiz coisas terríveis. Mas eu preciso falar. Preciso contar a verdade antes que seja tarde demais. Ricardo cruzou os braços, mantendo distância. Então fala. Valéria respirou fundo, as mãos apertando uma bolsa velha no colo. Quando o padre me procurou, eu estava desesperada. Tinha acabado de perder meu emprego, estava devendo aluguel, não tinha como pagar conta. Ele disse que eu ia receber 5.000 por mês para cuidar de uma menina. Parecia um milagre. No começo, eu tentei. Juro que tentei. A Sofia era pequena, quietinha, não dava trabalho. Mas o dinheiro nunca era suficiente. Eu tinha dívidas antigas, agiotas cobrando, e os 5.000 sumiam antes do fim do mês. Comecei a cortar no que era para a Sofia. Menos comida, menos roupa, menos tudo. E quando ela chorava, quando pedia pela mãe, eu ficava com raiva. Raiva de mim, raiva da situação, e acabava descontando nela. Você deixou uma criança passar fome, Ricardo disse, a voz gelada. Você bateu nela? Valéria baixou a cabeça, envergonhada. Eu gritava. Empurrava quando ela estava no caminho. Mas nunca bati de machucar. Eu sei que isso não me desculpa. Sei que o que eu fiz foi terrível. Mas eu preciso que o senhor entenda. Eu estava afundando. E quando a Bianca morreu, eu entrei em pânico, porque o dinheiro ia parar. E eu não sabia o que fazer com a Sofia. Por que você a levou ao velório? Porque a Bianca tinha deixado uma carta, comigo também, pedindo para eu levar a Sofia até o senhor. Mas eu tive medo. Medo de o senhor fazer perguntas, de descobrir como eu tinha tratado ela. Então, eu a deixei na porta e fui embora. Achei que alguém ia acolher ela, que alguém ia fazer o que eu não fiz. Ricardo sentiu nojo. Nojo de Valéria, nojo da situação toda. Mas uma parte dele, a parte que estava tentando entender tudo, fez a pergunta certa. Por que você está aqui agora? Por que veio me contar isso? Por que alguém me procurou? Alguém ofereceu dinheiro para eu mentir. Para eu dizer que a Sofia não é filha da Bianca, que é uma impostora, que eu peguei ela de outra pessoa e estou tentando dar golpe na sua família. Ricardo ficou tenso. Quem? Valéria tirou um papel da bolsa. Um cheque. No valor de 100.000 reais. Assinado por Marcos Almeida. Ele me ofereceu isso para eu sumir com a Sofia. Disse que ia me dar mais 50.000 depois, se eu mantivesse a história. Mas eu já fiz coisa errada demais. Não vou fazer isso com uma criança. Não de novo. Ela entregou o cheque para Ricardo. Ele olhou para o papel, para a assinatura do primo. Marcos não tinha desistido. Ainda estava tentando apagar Sofia. Ainda estava disposto a pagar qualquer preço para proteger o que achava que era dele por direito. A herança da família.
Você vai testemunhar contra ele, Ricardo disse. Vai assinar uma declaração sobre tudo. E sobre a Sofia, sobre como você a tratou. Eu vou. Faço qualquer coisa para tentar consertar o que fiz. Eu sei que não tem conserto, mas eu preciso tentar. Ricardo chamou o Dr. André, que veio imediatamente com papéis e testemunhas. Valéria contou tudo de novo. Desta vez, registrado oficialmente. Falou dos pagamentos, das condições em que Sofia vivia, das ameaças de Marcos. E quando terminou, parecia 10 quilos mais leve, como se o peso da culpa tivesse sido parcialmente tirado dos ombros. Depois que ela saiu, Ricardo ficou sozinho na sala. Olhou para o cheque de 100 mil reais. 100 mil para apagar uma criança da existência, como se uma vida pudesse ter preço. Como se Sofia fosse mercadoria, não pessoa. Ele foi até o quarto onde Sofia dormia. Ficou na porta observando. Ela dormia abraçada a um ursinho que Dona Cida tinha dado. Pela primeira vez, parecia em paz de verdade. Não tinha pesadelos, não acordava assustada. Estava finalmente começando a sentir que ali era seguro. E Ricardo fez outra promessa. Não ia apenas proteger Sofia, ia fazer todo mundo que tentou apagá-la pagar. Ia usar cada pedaço de evidência, cada declaração, cada prova para garantir que ela não só fosse reconhecida, mas respeitada. E que quem tentou destruí-la nunca mais tivesse poder sobre ninguém. Mas havia ainda uma peça faltando no quebra-cabeça. Algo que Bianca tinha escrito na carta e que Ricardo nem tinha entendido na primeira vez. Ele pegou o papel amassado que guardava. Na gaveta, releu com atenção. No final, depois de pedir para ele cuidar de Sofia, havia uma linha estranha. Se algum dia você quiser entender por que eu fiz tudo isso, procure pela caixa azul. Está onde tudo começou. Onde tudo começou, Ricardo pensou. A casa de Bianca. A casinha simples onde ela morou os últimos anos. Ele nunca tinha ido lá depois da morte dela. Não teve coragem, mas agora precisava. No dia seguinte, pegou o endereço com o Dr. André e foi até lá. Era um sobrado antigo na Zona Norte, num bairro operário onde as casas se espremiam umas nas outras. A porta estava trancada, mas Ricardo tinha as chaves que o hospital tinha devolvido. Entrou devagar, como se estivesse invadindo um espaço sagrado. A casa cheirava a mofo e solidão. Tinha pouca mobília, tudo velho e gasto, mas estava limpo, organizado. Bianca pode ter sido pobre, mas tinha dignidade. Ricardo caminhou pelos cômodos pequenos, o coração apertado. Ali era onde a irmã viveu. Ali era onde ela cozinhava, dormia, chorava. Ali era onde ela criou Sofia nos primeiros anos, antes de ter que entregá-la para Valéria. No quarto, em cima de um armário, Ricardo encontrou uma caixa azul de sapatos. Tirou ela com cuidado, sentou na cama e abriu. Dentro havia fotos, muitas fotos. Bianca grávida, sorrindo para a câmera. Bianca com Sofia bebê no colo. Bianca e Sofia na praça, no parque, na sorveteria. Em todas as fotos, as duas estavam felizes. Tinham pouco, mas tinham uma a outra. Mas havia mais. Cartas. Cartas que Bianca tinha escrito para Sofia, mas nunca entregou. Cartas explicando por que tinha que trabalhar tanto, por que às vezes não podia estar presente, porque a vida era difícil. E no fundo da caixa um envelope lacrado com o nome de Ricardo. Ele abriu com as mãos tremendo. Dentro, uma carta longa. A letra de Bianca, aquela letra que ele conhecia desde criança. E cada palavra era uma confissão, um pedido de desculpas atrasado, uma explicação que ela nunca teve coragem de dar em vida. Ricardo, se você está lendo isso, é porque eu não tive coragem de te contar pessoalmente. Eu sei que você vai estar bravo. Vai querer saber por que eu escondi a Sofia, por que não pedi ajuda. A verdade é simples e dolorosa. Eu tinha vergonha. Vergonha de ter me apaixonado por um homem casado. Vergonha de ter acreditado nas promessas dele. Vergonha de ter ficado grávida e ele ter me oferecido dinheiro para resolver o problema, como se nossa filha fosse um problema a ser eliminado. Eu recusei o dinheiro. Guardei a Sofia. Mas aí percebi que criar uma criança sozinha é impossível quando você mal consegue se sustentar. Procurei você algumas vezes. Liguei, mandei mensagem,
Mas você estava sempre ocupado, sempre em reunião, sempre com algo mais importante. E cada vez que você dizia que depois conversava, eu me convencia mais de que eu não era prioridade, que a gente tinha crescido em mundos diferentes. Você no seu império, eu na minha luta diária. Então aceitei a ajuda do padre. Entreguei a Sofia para a Valéria durante o dia, trabalhava até não aguentar mais, pegava ela de volta à noite. Era uma rotina exausta, mas era o que eu tinha. Até que fiquei doente. E aí tudo desmoronou. Eu queria ter sido melhor, Ricardo. Queria ter sido mais forte. Mas o mundo é cruel com mulheres como eu. O Fernando seguiu a vida dele, construindo o império, sorrindo nas fotos com a esposa. E eu fiquei aqui tentando sobreviver, criando nossa filha sozinha. Agora que estou partindo, meu maior arrependimento não é ter tido a Sofia. É não ter lutado mais para que você a conhecesse. Porque ela precisa de família, Ricardo. Precisa saber que é amada, que tem valor, que não é um erro ou um problema. E eu confio que você, apesar de tudo, vai dar isso para ela. Vai ser o tio que eu nunca deixei você ser. Vai ser a família que ela merece. Perdoa a irmã que te decepcionou. E cuida da minha menina. Com amor e saudade, Bianca. Ricardo terminou de ler com o rosto molhado de lágrimas. Dobrou a carta com cuidado, colocou de volta no envelope. Ficou sentado na cama da irmã, no silêncio daquela casa pequena, e finalmente permitiu que a dor viesse. Chorou por Bianca, pela vida difícil que ela teve. Chorou por Sofia, pelos anos de sofrimento. E chorou por si mesmo, pelas oportunidades perdidas, pelas ligações não atendidas, pelo orgulho e pela cegueira que o impediram de ver que a irmã estava afundando. Quando finalmente se levantou, já era tarde. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja através da janela suja. Ricardo pegou a caixa azul, guardou tudo com cuidado. Aquelas memórias pertenciam a Sofia. Um dia, quando ela estivesse pronta, ele ia dar tudo para ela. As fotos, as cartas, a prova de que a mãe a amou até o fim. Trancou a casa e voltou para o carro. Dr. André ligou no caminho. Ricardo, o Fernando quer negociar. Está disposto a reconhecer a Sofia legalmente e pagar tudo o que deve. Mas tem condições. Que condições? Ele quer que seja tudo discreto, sem imprensa, sem escândalo, e quer que a Sofia use o sobrenome Almeida, não Rocha. Ricardo sentiu a raiva voltar. Ele quer ser pai só, no papel. Quer o crédito sem a responsabilidade. Ele está com medo da esposa descobrir. Está com medo dos outros filhos. Está tentando controlar o dano. Diga a ele que tem até sexta-feira. Se não assinar os papéis até lá, eu levo tudo para a imprensa. Toda prova, toda declaração, toda conversa gravada. E aí não vai ser só o casamento dele que vai acabar. Vai ser a reputação inteira. Ricardo desligou. Dirigiu pelas ruas do Rio de Janeiro, sentindo o peso de tudo que tinha descoberto. Uma conspiração de silêncios. Cada pessoa envolvida tinha sua desculpa, seu motivo, sua justificativa. Mas no final todos tinham feito a mesma escolha: proteger a si mesmos em vez de proteger uma criança vulnerável. E o pior era saber que, de certa forma, ele também tinha sido parte disso, porque ignorância escolhida é cumplicidade. E ele tinha escolhido não ver, não perguntar, não se envolver na vida complicada da irmã. Mas isso ia mudar. Ele ia consertar o que estava quebrado. Ia fazer justiça por Bianca e por Sofia. Ia garantir que ninguém mais na família pudesse tratar gente como descartável. Quando chegou em casa, Sofia estava acordada, sentada na sala com Dona Cida. As duas estavam montando um quebra-cabeça. Sofia levantou os olhos quando ele entrou e, pela primeira vez desde que se conheceram, sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas genuíno. "Olá, tio", ela disse. Tio. Era a primeira vez que ela o chamava assim, e aquela palavra simples quebrou alguma coisa dentro de Ricardo. Ele se abaixou, ficou na altura dela. "Olá, Sofia. Como foi seu dia?" "Bom, a Dona Cida me ensinou a fazer brigadeiro. É mesmo? E ficou gostoso?" Ela assentiu, os olhos brilhando. "E eu guardei um para você." Ricardo sentiu o peito apertar de emoção. Pegou o
brigadeiro que ela oferecia, comeu devagar, saboreando cada pedaço. Não era o doce mais bem feito do mundo. Estava meio torto, com granulado demais. Mas era o brigadeiro mais importante que ele já tinha comido, porque era o primeiro que sua sobrinha tinha feito para ele. Era o começo de algo novo entre eles. Está uma delícia, ele disse. Melhor brigadeiro que já comi. Sofia sorriu de novo, mais aberta desta vez. E naquele momento, Ricardo soube que ia dar tudo certo. Não ia ser fácil, não ia ser rápido. Mas ia dar certo, porque agora ele tinha algo que nunca teve antes. Um motivo real para lutar. Não era por dinheiro, não era por empresa, não era por reputação. Era por ela, por Sofia, por família. A sexta-feira chegou. Ricardo acordou mais cedo que o normal, o estômago embrulhado de ansiedade. Era o dia do prazo que tinha dado para Fernando Rocha. O dia em que tudo se definiria. Vestiu o terno com cuidado, verificou os documentos que Dr. André tinha preparado, respirou fundo. Hoje não era mais sobre negócios. Era sobre justiça. Sofia estava na sala tomando café com Dona Cida quando ele saiu. Ela tinha começado a escola na semana anterior e, apesar do medo inicial, estava se adaptando. Fez 2 amiguinhos, uma menina chamada Júlia e um menino chamado Lucas. Pela primeira vez na vida, tinha amigos de verdade, gente da idade dela que a via como igual, não como problema. Tchau, tio, ela disse acenando com a mão cheia de geleia. Tchau, pequena. Hoje à tarde a gente faz alguma coisa legal juntos. Você escolhe. Os olhos dela brilharam. Sério? Qualquer coisa. Qualquer coisa, ele prometeu, sorrindo. Quando chegou ao escritório, o Dr. André já estava esperando com cara séria. Ele está vindo, mas está trazendo advogados. Claro que está, Ricardo respondeu sem se abalar. Covarde até o fim. Meia hora depois, Fernando Rocha entrou na sala de reuniões. Estava mais magro, os olhos fundos, a postura tensa. Trazia 3 advogados atrás, todos com pastas cheias e expressões profissionais. Mas Ricardo sabia reconhecer medo quando via. E Fernando estava apavorado. Bom dia, Ricardo disse, indicando as cadeiras. Vamos resolver isso hoje. Fernando sentou, os advogados ao redor. Ele não olhava diretamente para Ricardo, mantinha os olhos na mesa. Eu vim fazer o que é certo, ele começou, a voz controlada, mas falhando nas beiradas. Estou disposto a reconhecer a Sofia. Vou pagar pensão retroativa, vou assumir todas as responsabilidades financeiras. Mas preciso que você entenda minha posição. Tenho uma família, tenho uma reputação. Isso não pode virar circo. Ricardo se inclinou para a frente, os olhos fixos em Fernando. Sua posição, você quer falar de posição? Você abandonou uma criança antes dela nascer. Ofereceu dinheiro para a Bianca se livrar dela. E quando ela recusou, você simplesmente sumiu. Deixou minha irmã criar sua filha sozinha na pobreza, sem apoio, sem nada. E agora quer negociar termos como se estivesse fechando um contrato comercial. Um dos advogados tentou intervir. Senhor Almeida, vamos manter a civilidade. Estamos aqui para encontrar uma solução que beneficie a criança. A criança tem nome, Ricardo cortou, a voz afiada. É Sofia. E ela não é um problema a ser resolvido. É uma pessoa que merece ter pai. Um pai de verdade. Não só um nome numa certidão. Fernando finalmente levantou os olhos. E pela primeira vez, Ricardo viu algo real ali. Não era só medo. Era culpa, remorso, arrependimento. Eu sei que estraguei tudo, Fernando disse, a voz quebrando. Sei que não tem desculpa. Eu era casado, tinha filhos, tinha responsabilidades. Quando Bianca me contou da gravidez, eu entrei em pânico. Não pensei direito. Só quis que o problema sumisse. E agora ela está morta e eu não posso consertar. Não posso pedir desculpas para ela. Só posso tentar fazer o certo pela Sofia. Então faça, Ricardo disse. Mas não do seu jeito. Do jeito certo. Reconhece ela legalmente. Dá o sobrenome Rocha para ela. Apresenta ela para seus outros filhos. Para sua esposa. Conta a verdade. Toda a verdade. Fernando ficou branco. Ricardo, você sabe que isso vai destruir meu casamento. E daí? Você acha que eu me importo com seu casamento? Você destruiu a vida da minha irmã.
Destruiu a infância da sua própria filha. E quer que eu tenha pena da sua esposa? Da sua reputação? Os advogados se entreolharam desconfortáveis. Um deles tentou de novo. Senhor Almeida, talvez possamos encontrar um meio termo. O reconhecimento legal sem a exposição pública. A pensão retroativa e futura, mas com discrição. Seria melhor para todos, inclusive para a menina. Ricardo se levantou. Caminhou até a janela, olhou para o Rio de Janeiro lá embaixo. Pensou em Sofia na escola naquele momento, tentando aprender a ser criança. Pensou em Bianca, na casinha, pobre, trabalhando até o corpo não aguentar mais para dar dignidade para a filha. Pensou em quantas vezes ele mesmo tinha escolhido o caminho mais fácil, a solução mais conveniente. Virou de volta para Fernando. Eu vou te dar uma opção. Você faz exatamente o que eu disse. Reconhecimento completo, sobrenome Rocha, apresentação para a família. E em troca eu não levo nada disso para a imprensa. Mantenho tudo discreto. A história vai circular na família, mas não vai para fora. Você terá tempo para contar do seu jeito para preparar sua esposa, seus filhos, mas tem que ser a verdade. Toda ela, sem omissões, sem meias palavras. E se eu recusar? Ricardo colocou um pendrive na mesa. Aqui está tudo. Declarações, provas de pagamento, conversas gravadas, testemunhos. Dr. André tem cópias. Se você não assinar esses papéis até o fim do dia, eu entrego isso para 3 jornais diferentes amanhã de manhã. E aí não vai ter controle nenhum sobre como a história vai ser contada. Fernando olhou para o pendrive como se fosse uma granada. Respirou fundo, olhou para os advogados, eles assentiram, resignados. Ele tinha perdido a guerra antes mesmo de começar. Está bem, ele disse, a voz saída com esforço. Eu assino, eu faço tudo. Só me dá tempo, preciso conversar com minha esposa primeiro. Preciso preparar meus filhos. Você tem uma semana. Ricardo concordou. Uma semana para contar tudo. E no final dessa semana, você vem aqui com a Sofia presente. Assina os documentos e assume oficialmente que é pai dela. E se você faltar, se tentar fugir, se inventar desculpa, eu aciono tudo. Fernando assentiu, derrotado. Levantou, os advogados recolheram as pastas. Na porta ele parou, virou. A Sofia, ela é uma boa menina? Ricardo sentiu vontade de não responder, de deixá-lo com a dúvida. Mas pensou que Sofia merecia que o pai soubesse quem ela era. Ela é incrível, é forte, corajosa, gentil. Passou por coisas que destruiriam adultos e ainda assim consegue sorrir. Ela é muito melhor do que qualquer um de nós merece. Fernando acenou com a cabeça, os olhos úmidos. Saiu sem mais palavras. Depois que ele foi, Dr. André suspirou alto. Você sabe que isso ainda pode dar errado, né? Ele pode contar para a esposa e ela pode convencê-lo a lutar. Pode virar uma guerra de custódia, de DNA contestado, de... Não vai. Ricardo interrompeu. Ele está cansado de mentir. Eu vi nos olhos dele. Ele quer consertar, nem que seja tarde demais. Vai fazer a coisa certa. E se não fizer? Aí a gente destrói ele. Simples assim. Ricardo voltou para casa mais cedo que o planejado. Queria passar a tarde com Sofia como tinha prometido. Quando chegou, ela já estava pronta, com um vestido novo que Dona Cida tinha comprado, os cabelos penteados com uma tiara cor-de-rosa. Para onde vamos? Ela perguntou, pulando de animação. Você escolhe. Parque, shopping, cinema? Sofia pensou, o rostinho sério. Quero ir na sorveteria. Aqui tem aquele sorvete bem colorido. Ricardo sorriu. Sorvete colorido. Era um pedido tão simples, tão infantil. Um pedido que Sofia provavelmente nunca teve chance de fazer antes. Foram para a sorveteria mais famosa da região, aquela cheia de sabores malucos e coberturas exageradas. Sofia olhava para tudo com olhos arregalados, como se estivesse num país mágico. Pediu 3 bolas de sabores diferentes, chantilly, granulado e uma cereja no topo. Comeu devagar, saboreando cada colherada, lambendo os lábios para não desperdiçar nada. Ricardo a observava, o peito apertado de emoção. Como uma criança podia ter passado 5 anos sem isso? Sem sorvete, sem parque, sem coisas simples que toda criança devia ter? E quantas outras Sofias existiam por aí,
invisíveis, esquecidas, vivendo à margem enquanto o mundo seguia indiferente. Tio, ela disse de repente, séria. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Qualquer pergunta. Por que você não me conhecia antes? Por que eu não via você quando via minha mãe? Ricardo sentiu a pergunta como um soco. Era a pergunta mais justa e mais dolorosa que ela poderia fazer. Ele respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Porque eu fui um tio ruim. Eu era muito ocupado com meu trabalho, com coisas que achava que eram importantes. E sua mãe, ela tinha vergonha de pedir ajuda. Achava que ia me incomodar. Então a gente se afastou. E eu não percebi a tempo que estava perdendo vocês duas. Mas agora eu percebi. E não vou mais deixar isso acontecer. Sofia pensou sobre isso lambendo o sorvete. Você era como o pai que eu nunca tive? Ricardo piscou, surpreso com a pergunta. Como assim? A minha mãe disse uma vez que meu pai não podia estar comigo. Que ele era importante demais, ocupado demais. Eu sempre imaginei que ele era tipo você. Rico, com prédios grandes e carros bonitos. E que ele não me queria porque eu não era importante. Ricardo sentiu o mundo desmoronar. Abaixou o sorvete dele, pegou as mãos pequenas de Sofia nas suas. Sofia, me escuta. Você é importante. Muito importante. O que aconteceu não foi culpa sua. Foi culpa dos adultos. Foi culpa minha, da sua mãe por ter medo de pedir ajuda, do seu pai por ser covarde. Mas nunca, nunca foi culpa sua. Você merece amor, merece família, merece tudo de bom que o mundo pode dar. E eu vou passar o resto da vida tentando compensar o tempo perdido. Está bem? Ela assentiu, os olhos grandes e sérios. Então perguntou algo que Ricardo não esperava. Eu vou conhecer meu pai. Ricardo hesitou. Não queria mentir, mas também não sabia se era hora de contar tudo. Vai. Em breve. Ele quer te conhecer. Está só se preparando para fazer as coisas certas. Ele é legal? Ricardo pensou em Fernando, no homem quebrado que tinha visto no escritório mais cedo. Ele cometeu erros. Grandes erros. Mas acho que ele quer consertar. E quando você o conhecer, você vai poder decidir por você mesma se quer ter ele na sua vida ou não. Não vou te forçar a nada. Sofia voltou ao sorvete pensativa. Ricardo a observou e percebeu algo incrível. Ela estava processando tudo com uma maturidade assustadora. Tinha 5 anos, mas já tinha aprendido lições que alguns adultos nunca aprendem. Sobre abandono, sobre perdão, sobre segundas chances. Nos dias que se seguiram, a vida foi ganhando uma rotina mais estável. Sofia ia para a escola todas as manhãs. Voltava com histórias sobre o que tinha aprendido, sobre as brincadeiras no recreio, sobre a professora legal que lia histórias engraçadas. Dona Cida cozinhava pratos que Sofia nunca tinha provado. Ensinava cantigas antigas. Dava aquele carinho de avó que a menina nunca teve. E Ricardo, pela primeira vez na vida, saía do trabalho cedo para estar em casa na hora do jantar. Para ajudar com a lição. Para assistir desenho. Para simplesmente estar presente. A família começou a se ajustar à nova realidade também. Dona Helena voltou algumas vezes, e cada visita era um pouco menos tensa, um pouco mais genuína. Ela trazia presentes para Sofia, contava histórias sobre Bianca quando era criança, e aos poucos ia construindo a ponte que deveria ter construído anos atrás. Alguns primos que tinham sido céticos no começo foram conhecer Sofia e saíram encantados. Era impossível não gostar dela, da forma doce como falava, do jeito curioso como perguntava sobre tudo. Marcos foi demitido oficialmente e estava respondendo processos por desvio de verba. Patrícia se afastou envergonhada, mas Ricardo sabia que um dia teria que ter uma conversa séria com ela também. Sobre responsabilidade, sobre família, sobre fazer a coisa certa mesmo quando é inconveniente. E então chegou o dia. Uma semana depois da reunião, Fernando Rocha pediu para marcar um encontro. Não no escritório frio de sempre, mas num lugar neutro, tranquilo. Um café pequeno em Ipanema com mesinhas na calçada e movimento moderado. Ricardo levou Sofia, explicando com cuidado quem ela ia conhecer.
Lembra que eu disse que seu pai ia te conhecer? Ele está esperando a gente hoje. Sofia ficou quieta no carro todo, nervosa, mas não apavorada. Ricardo segurou a mão dela ao entrarem no café. Fernando já estava lá, sentado numa mesa do canto, mexendo no celular com as mãos tremendo. Quando viu Ricardo e Sofia entrarem, levantou. O rosto estava diferente, mais leve, como se tivesse largado um peso. Oi, ele disse. Voz saída rouca. Oi, Ricardo respondeu. Sofia, esse é o Fernando, seu pai. Sofia olhou para ele, estudando. Fernando se abaixou, ficando na altura dela. Oi, Sofia. Eu sou seu pai. E eu sinto muito por não ter estado aqui antes, por não ter te conhecido, por ter deixado você e sua mãe sozinhas. Eu errei, muito. E eu sei que desculpa não é suficiente, mas eu quero tentar. Quero ser pai de verdade se você deixar. Sofia continuou olhando para ele, sem falar. Ricardo ficou tenso, pronto para intervir se ela ficasse assustada. Mas então, ela disse algo simples e devastador. Você parece triste. Fernando piscou, surpreso. Eu estou triste, muito triste, por tudo que perdi, por tudo que você perdeu. Minha mãe também ficava triste. Ela chorava à noite achando que eu estava dormindo. E eu queria poder consertar, mas era muito pequena. Fernando sentiu as lágrimas caírem sem controle. Ali estava sua filha, uma menina de 5 anos que ele abandonou, e ela estava com pena dele. Estava demonstrando mais empatia do que ele algum dia demonstrou por ela. Você quer sentar comigo? Tomar um suco? Eu adoraria te conhecer melhor. Sofia olhou para Ricardo. Ele assentiu. Ela então se sentou, deixando Fernando puxar a cadeira para ela. Ricardo ficou numa mesa ao lado, perto o suficiente para intervir se necessário, longe o suficiente para dar espaço. Durante 1 hora, Fernando e Sofia conversaram. No começo foi desajeitado, cheio de pausas constrangedoras. Mas aos poucos, Fernando começou a fazer as perguntas certas. Sobre a escola, sobre os amigos, sobre as coisas que ela gostava. E Sofia, cautelosa, mas curiosa, foi respondendo. Contou sobre o sorvete colorido, sobre a dona Cida, sobre o brigadeiro que tinha feito. Quando a conversa terminou, Fernando estava diferente, mais humano, mais real. Ele se despediu de Sofia com cuidado, prometendo que ia voltar, que ia estar presente. Depois que Sofia foi com dona Cida comprar um livro na livraria ao lado, Fernando ficou com Ricardo. Eu contei para minha esposa, ele disse. Foi a conversa mais difícil da minha vida. Ela está arrasada, com raiva, magoada, mas não pediu divórcio. Disse que precisa de tempo. Contei para os meus filhos também. Eles estão confusos, mas são bons meninos. Vão aceitar a Sofia eventualmente. E você, como está? Fernando suspirou. Eu me sinto livre. Pela primeira vez em 5 anos não estou carregando esse peso. Eu sei que não muda o que fiz, sei que não apaga o sofrimento, mas pelo menos agora eu posso olhar no espelho. Você vai ter que provar, Ricardo disse. Não é só sobre assinar papel, é sobre estar presente. Em aniversários, em apresentações escolares, em dias comuns. É sobre construir confiança, e vai demorar, talvez anos, talvez ela nunca te perdoe completamente. Mas você tem que tentar. Eu vou, Fernando prometeu. Não vou desistir dela de novo. Nunca mais. Os meses que se seguiram foram de cura lenta, mas constante. Sofia começou a chamar Ricardo de tio de verdade, com aquele tom de familiaridade e afeto. Fernando aparecia toda semana, sempre pontual, sempre trazendo algo pequeno, sempre tentando. E Sofia, aos poucos, foi abrindo espaço para ele. Não como o pai que deveria ter sido desde o começo, mas como o pai que estava tentando ser agora. A escola virou parte importante da vida dela. Sofia descobriu que gostava de desenhar, que era boa em contar histórias, que fazia os coleguinhas rirem. A professora comentou com Ricardo que ela tinha um potencial enorme, que só precisava de apoio e estímulo. E Ricardo deu isso com abundância, matriculando ela em aulas de arte, comprando materiais, pendurando cada desenho dela na geladeira como se fosse obra de museu. Dona Helena se tornou presença constante, aparecendo toda terça para buscar Sofia na escola e levar para tomar lanche.
As duas desenvolveram um vínculo especial de avó e neta, cheio daquele amor que vem com a sabedoria de quem já errou e aprendeu. E Bianca, que tinha partido deixando tantas coisas por resolver, agora vivia através das histórias que eles contavam para Sofia. Sobre como ela era engraçada, teimosa, corajosa. Sobre como amou a filha com tudo que tinha, mesmo quando tinha tão pouco. Sofia ia crescer sabendo que a mãe não a abandonou, que a mãe lutou até não poder mais, e que deixou ela em mãos que, apesar de terem demorado, finalmente a estavam segurando direito. Num domingo de sol, 6 meses depois daquele velório cinzento, Ricardo organizou um almoço em família. Dona Helena, Fernando e os filhos dele, alguns primos, Dona Cida. Uma confusão gostosa de gente, de risadas, de comida farta. Sofia estava no meio de tudo, brincando com os meio-irmãos que tinham acabado de conhecer, correndo pela sala, sendo criança finalmente. Ricardo a observava de longe, um copo de suco na mão. Dr. André se aproximou encostando no batente da porta. Você conseguiu, ele disse. Conseguiu dar uma família para ela. Não, Ricardo corrigiu. Ela que deu uma família para a gente. Ela que nos ensinou o que é importante de verdade. E era verdade. Sofia tinha chegado como uma revelação dolorosa, uma vergonha escondida, um problema a ser resolvido. Mas tinha se tornado o centro que mantinha todos juntos. Tinha se tornado a razão de pessoas orgulhosas aprenderem humildade, de pessoas egoístas aprenderem generosidade, de pessoas ocupadas aprenderem presença. Sofia correu até Ricardo, ofegante de tanto brincar. Tio, você viu? Eu ganhei no jogo. Vi sim, você é boa mesmo. Ela sorriu, aquele sorriso largo e genuíno que agora aparecia com frequência. Sabe o que eu estava pensando? Quando eu crescer, quero ser como você. Quero construir prédios também. Ricardo sentiu o peito apertar, não de tristeza, mas de orgulho. Você vai ser melhor que eu, muito melhor, e eu vou estar aqui para ver. Ela o abraçou e voltou correndo para a brincadeira. Ricardo ficou ali, olhando para aquela cena caótica e linda de família imperfeita, mas verdadeira. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. À noite, depois que todo mundo foi embora e Sofia estava dormindo, Ricardo entrou no quarto dela. Ficou parado na porta, observando. Ela dormia abraçada ao ursinho, o rosto tranquilo, sem pesadelos. Na mesinha ao lado, uma foto nova. Sofia, Ricardo e Dona Cida, todos sorrindo para a câmera. Uma família construída não no sangue, mas na escolha. Na decisão diária de estar presente, de amar, de proteger. Ricardo se aproximou, ajeitou o cobertor sobre ela, beijou a testa com cuidado para não acordar, e sussurrou, como fazia, toda a noite desde que ela chegou. Boa noite, pequena, você está segura, você é amada, e você sempre, sempre vai ter casa aqui. Sofia mexeu um pouco, murmurou algo inaudível, voltou a dormir. E Ricardo saiu do quarto com o coração cheio, sabendo que tinha finalmente conseguido fazer o que a irmã pediu na carta. Tinha dado para Sofia o que ela sempre mereceu: uma família. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Sofia e Ricardo tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de redenção, de família e de segundas chances, clique no botão de gostei. Inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e nos lembram que nunca é tarde para fazer a coisa certa. Te esperamos no próximo episódio.